Olá pessoal, aqui é a nossa segunda videoaula do terceiro bimestre. Nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre o assunto da introdução à genética e também do assunto sobre as variações das heranças monofatorais. Bem, a genética é o estudo dos genes e da sua transmissão para as gerações futuras. E ela foi dividida em genética clássica através de Mendel e na genética moderna por meio de Watson e Crick. Mendel fez a descrição de como esses caracteres desses genes, esses alelos, são passados através de geração para geração, e a genética moderna com Watson e Crick através da descrição da estrutura do DNA. O gene, na genética clássica, é a unidade fundamental da hereditariedade. Já para a genética moderna, se trata apenas de um pedaço de DNA que codifica uma proteína. Então, nós temos aqui a estrutura de um DNA. Esse DNA ele vai sofrer uma transcrição. Através dessa etapa de transcrição, o RNA mensageiro vai fazer a tradução através das proteínas que são responsáveis por fazer a leitura desse DNA. O genótipo, que vai ser a constituição gênica do indivíduo, isso é, são os genes que ele possui em suas células e que foram herdados dos seus pais. Vão ser representados pelas letras do alfabeto. O fenótipo são as características que são manifestadas por um indivíduo, são as suas características de morfológica, fisiológica ou comportamentais, aonde vai ser determinado pelo fenótipo, mas pode ser modificado pelo ambiente. Então, essas características são manifestadas por um indivíduo, seja morfológica, fisiológica ou comportamental, ela pode sofrer modificação pelo ambiente. Então, o fenótipo vai ser o genótipo mais o ambiente. Então, o fenótipo é igual ao genótipo do indivíduo mais a ação do ambiente que ele vai sofrer. Por exemplo, a cor da pele, a textura do cabelo, o tipo sanguíneo, entre outras características. Cromossomos homólogos são cromossomos que apresentam genes para as mesmas características, para as mesmas posições. Um homólogo veio do pai e o outro da mãe. Cromossomo, quando se fala cromossomo homólogo, nós vamos ter um cromossomo homólogo simples e um cromossomo homólogo duplo. Esse cromossomo homólogo duplo é quem vai ser o cromossomo que vai ser vindo um do pai e o outro da mãe. Aqui, ó, na célula mãe, nós vamos ter a presença de cromossomos homólogos simples. Quando ele vai sofrer o processo de divisão, as divisões mitóticas dessa célula mãe, que ela vai originar uma célula com cromossomo duplo. Ou seja, cada cromossomo duplo vai ter duas cromátides. Quando ele sofre o processo de meiose 1, esses cromossomos duplos que estão nessa célula vão ser divididos um par de cromossomo duplo para cada célula. Então, vai haver a separação desses cromossomos homólogos. Ao sofrer o processo de meiose 2, esses cromossomos homólogos vão sofrer divisão, separando esses cromossomos homólogos em cromossomos simples. Vai haver a separação das cromátides que formam esse cromossomo duplo. Então, nós vamos ter, no final da divisão celular, 4 células haploides, cada uma contendo um cromossomo simples. Então, uma célula mãe contendo cromossomos homólogos simples sofre a duplicação desse DNA desses cromossomos, formando assim uma outra célula com 2 cromossomos duplos. Essa célula que deu origem com esse cromossomo duplo vai sofrer divisão meiótica,
separando esses cromossomos homólogos. Esses cromossomos, essas células com esses cromossomos homólogos vão sofrer mais uma divisão meiótica, dando assim a separação das cromátides irmãs, originando 4 células filhas, contendo cada uma um cromossomo simples, homólogo simples. Então aqui nós temos um óvulo, que é uma célula de haploide, com um espermatozoide, que também é uma célula haploide, células germinativas reprodutivas. Então, vai ocorrer a fecundação dessas células, dando origem aí a um zigoto, que é uma célula diploide. Observem que tanto o óvulo quanto o espermatozoide, eles vão ter cromossomos simples com genes que vão ter apresentando características específicas vinda do pai e da mãe. Da mãe por meio do óvulo e do pai por meio do espermatozoide. Quando ocorre a fecundação dessas células germinativas com esses genes, vai formar o zigoto, uma célula diploide que vai agregar todas essas características desses genes que vão estar misturados, formando assim esses cromossomos homólogos duplos que a gente observa aí dentro do zigoto. Os genes alelos são genes presentes nos mesmos locais, nos mesmos cromossomos homólogos, ou seja, são aqueles genes que vão estar presentes na mesma região e no mesmo local de cada cromossomo. Observem que aqui nós temos 2 cromossomos simples, e aí quando esses cromossomos, eles por meio do complexo sinotopomênico, que vai ter essas proteínas e enzimas que vão fazer um emparelhamento desses cromossomos homólogos simples. Então eles só vão se emparelhar se esses genes alelos estiverem alocados na mesma direção, no mesmo local. Aí ocorre o emparelhamento desses cromossomos homólogos através das estruturas dos genes alelos presentes nesses cromossomos. Aí aqui, o que pode ser esses genes alelos que podem formar esses cromossomos duplos por meio desse emparelhamento aí? O tamanho do pé. Então, esse gene de um cromossomo simples, para fazer um emparelhamento com o outro cromossomo simples para formar um cromossomo duplo, esse alelo que representa o tamanho do pé, ele também tem que estar na mesma direção no outro cromossomo. A cor do cabelo, o tipo sanguíneo, o temperamento, todos os alelos que representam essas características têm que estar na mesma direção, na mesma localização que está o outro cromossomo homólogo simples para fazer o emparelhamento desses cromossomos homólogos. Aí o locus gênio, que vai ser o locus, que vai ser o local do cromossomo onde se localiza esse gene. Como a gente observa aí, vai ser o local definido, ocupado pelo gene naquele cromossomo. Os alelos vão ocupar o mesmo locus em cromossomos homólogos. No entanto, esses genes alelos nem sempre eles vão ser iguais. Eles podem se diferenciar um dos outros devido ao processo de mutação. O gene dominante, que é o que vai possuir a maior expressividade e vai estar representado pelas letras maiúsculas do alfabeto. Os genes recessivos, que vão possuir menor expressividade e vão estar representados pelas letras minúsculas do alfabeto. O homozigoto, que é chamado de gene puro, é o indivíduo que apresenta 2 genes alelos iguais para a determinação de uma característica. Ele pode ser representado pelas letras maiúsculas ou pela letra minúscula. Então, o homozigoto puro, ele vai ter 2 genes iguais, ou representado pela letra maiúscula ou pela letra minúscula. Então, quando esse gene é homozigoto
é representado pelas letras maiúsculas iguais, ele é chamado de dominante. Quando esse gene ele é representado pelas letras minúsculas, então iguais, ele é chamado de homozigoto recessivo. O heterozigoto, também chamado de híbrido, é o indivíduo que apresenta dois genes alelos diferentes para a determinação de uma característica. Por exemplo, ele vai ser composto por uma letra maiúscula e por uma letra minúscula. Nesses heterozigotos, ou nesse chamado de heterozigose, esse gene dominante ele vai impedir que ocorra a expressão do gene recessivo, representado pela letra minúscula. Então, dessa maneira, esse gene recessivo ele só vai se expressar quando ocorrer, quando for com um homozigoto recessivo. Então, esse gene recessivo, quando ocorrer o cruzamento desse gene, né, a representação desse gene, ele vai ser por meio desse gene dominante, ele vai ter a sua expressão, vai impedir que esse gene recessivo se expresse. As características que são representadas pelo gene recessivo sejam expressivas. Esse gene recessivo ele só vai ser expresso caso ocorra o cruzamento desses genes com o gene homozigoto recessivo. Aí que vai aparecer as características representadas por esse gene recessivo. O genótipo, a constituição gênica desses indivíduos, refere-se tanto a um ou mais pares de alelo que estão sendo estudados, quanto ao pool, ou seja, o conjunto de gene desse indivíduo. O fenótipo é a aparência física de um organismo, é determinado pela ação conjunta dele do genótipo com o meio ambiente. Então, o mesmo genótipo pode expressar diferentes fenótipos, dependendo da sua interação com o meio, por exemplo, a cor da pele. Aí nós vemos a expressão de um mesmo organismo. Então, a cor da pele ela vai sofrer forte influência ambiental. A pessoa com o mesmo genótipo pode apresentar diferentes tons de pele e dependendo da sua exposição à radiação da ultravioleta, como a gente está vendo aí na nossa imagem. A homozigose será os diploides, que apresentam duas cópias de cada gene, cada um em cromossomos homólogos. Então, esse indivíduo homozigoto ele apresenta dois alelos de um genes iguais, sendo eles genes dominantes ou recessivos. Então, eles podem ser representados por duas letras maiúsculas ou por duas letras minúsculas. A heterozigose é quando o indivíduo tem dois alelos diferentes, que são chamados de heterozigose, que vai ser representado por uma letra maiúscula e por uma minúscula. A dominância é quando esses alelos se expressam da mesma forma nas condições da heterozigose, das condições homozigóticas e heterozigóticas, eles são chamados de dominantes. Ou seja, quando esse alelo ele se expressa na mesma condição, tanto na forma de heterozigoto como exozigoto, ele é chamado de dominante. Um indivíduo que possui o gene Rzão e Rzinho, ele vai apresentar um fator RH que vão ser positivos, porque ele vai ter o gene Rzão, que está representado pela letra maiúscula, como gene dominante. Então, o indivíduo que apresenta esse gene dominante, tanto como homozigoto como heterozigoto, ele vai apresentar no fator RH um RH positivo. A recessividade, os alelos não se expressam nas condições heterozigotas, então eles são chamados de recessivo. Aí esse alelo, que é representado pela letra minúscula, quando esse indivíduo ele apresenta esse alelo com duas letras minúsculas, o fator RH dele é negativo. Então, a gente vê que quando expressa o gene recessivo, o fator RH desse indivíduo vai ser negativo. A pessoa que expressa o gene do alelo
dominante, tanto para homo como para heterozigoto, ele tem um fator RH positivo. Quando ele apresenta o alelo para o indivíduo homozigoto recessivo, ele vai apresentar o fator RH negativo. Aí isso daí ele vai influenciar muito na questão da produção de gametas. Por exemplo, aqui, que tipo de gameta esse indivíduo azinho pode produzir? A gente viu lá que as ovogônias, que são as células germinativas femininas, elas são diploides. Então elas podem apresentar um gene. Então, como o nosso indivíduo tem um gene azinho, então ela vai ter um cromossomo representado pela letra azão e um cromossomo representado pela letra azinho. Então, essa célula da ovogônia vai sofrer várias divisões de mitose, meiose, e no final ela vai apresentar a produção de gametas, aonde esses gametas vão se tornar haploide com um cromossomo em cada um. Uma célula com um cromossomo azão e uma célula com o gene azinho. Os cruzamentos vai ocorrer vai ser cruzamentos que os geneticistas podem prever através da transmissão dos genes em uma família, e para determinar esses cruzamentos é utilizado o quadro de Punnett. No quadro de Punnett, nós vamos ter na parte superior os gametas produzidos pela mãe, ou seja, o gene as letras que vão representar o gene da mãe, e aqui na lateral nós vamos ter os gametas produzidos pelo pai, que são as letras que representam o gene do pai. Então vai se fazer o cruzamento entre a letra do gene do pai e da mãe, e aqui dentro do quadrado vermelho nós vamos ter esse cruzamento. E como é que se faz esse cruzamento? Primeira coisa é a gente ler com cuidado o enunciado, fazer uma legenda respondendo a pergunta, qual característica está em questão, destacar essa característica que está sendo condicionada pelo gene dominante e qual é a característica pelo gene recessivo. Vai descobrir qual é o genótipo do pai e caso ele não tenha sido dito no problema, tem que descobrir qual é. Quais os tipos de gametas os pais podem produzir. Colocar os gametas produzidos pelos pais no quadrado de Punnett, fazer o cruzamento e montar o genótipo das proles desse cruzamento. Então, montar o fenótipo com a legenda que vai te ajudar nesse passo a passo e depois responder a questão. E aí nós vamos falar de Mendel. Mendel, através do seu cruzamento com as ervilhas, as variações que ele descobriu através do cruzamento que ele fez com as ervilhas, fez assim também deu a contribuição dele para a ciência através das leis que foram denominadas Lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação, que essa lei diz que cada característica é determinada por 2 genes alelos que se separam na gametogênese, passando apenas um gene para cada gameta. Como a gente viu a geração aí no cruzamento que Mendel fez, a primeira geração ele tinha indivíduos homozigoto, um representado pela ervilha rugosa recessivo e o outro pela ervilha lisa dominante. Esses gametas representados pela letra Rzinho para a rugosa e Rzão para a lisa. Fazendo o cruzamento, teve a primeira geração que deu somente ervilhas amarelas e lisas. Então, essas ervilhas da primeira geração, elas apresentavam o gene tanto recessivo quanto o gene dominante. Aí, ao fazer o cruzamento, aí no quadrado de Punnett, a gente observa que aqui, ó, na parte superior,
na parte superior, o gene do cruzamento que ele fez para a segunda geração. Ele pegou 2 ervilhas do primeiro cruzamento da geração F1 e cruzou, porque essa geração da F1 ela é heterozigota, porque ela tem genes diferentes. Então ele cruzou Rzão com Rzinho de uma planta feminina com uma planta masculina. Então esse cruzamento aqui deu esse indivíduo aqui homozigoto dominante, deu 2 indivíduos heterozigoto, também com gene dominante, e um indivíduo homozigoto recessivo. Por que recessivo? Porque tanto o pai quanto a mãe apresentavam no seu gene um alelo recessivo. Aí, com isso, Mendel supôs que, se uma planta tinha semente amarela, ela deveria possuir algum elemento ou fator responsável por essa cor. O mesmo ocorria com a planta de semente verde. Com as ervilhas puras, Mendel fez o cruzamento usando a parte masculina de uma planta de semente amarela e feminina de uma semente verde. Então, observem aí. Nós temos a planta amarela e a planta verde da geração parental, que é a geração pura, que é o cruzamento puro, que deu origem a 100% de indivíduos com semente amarela, formados pela primeira geração. Quando ele fez a autofecundação, ou seja, ele pegou 2 indivíduos dessa primeira geração aí, que eram heterozigota, ele fez a autofecundação delas. Aí, por meio da meiose, ocorreu a formação dos gametas, fazendo assim a autofecundação. Dessa autofecundação, ele fez ali o cruzamento possível, através do quadrado de Punnett, aonde ele teve a proporção encontrada, que foi 1 de 2 para 1. Ou seja, de 4 indivíduos surgidos desse cruzamento, 1 era homozigoto dominante, Vzão. De 4 indivíduos desse cruzamento, 2 deram heterozigoto, Vzão. E de 4 cruzamentos, também deu 1 homozigoto recessivo, Vzinho. Ou seja, a proporção fenotípica foi de 3 para 1, ou seja, 3 plantas amarelas para uma planta verde. Então, em questão de genótipo, a proporção dele foi 1 para 2 para 1, ou seja, deu 1 homozigoto dominante, 2 heterozigoto também dominante e 1 homozigoto recessivo. Proporção genótipa para gene, os genes dessa aqui do cruzamento. Quando ele fala em proporção fenótipa, ou seja, a característica que era amarela ou verde, deu 3 para 1, ou seja, deu dos 4 que surgiram do cruzamento, 3 era amarela e 1 era verde. Então, o aparecimento dessas plantas com semente verde permitiu a Mendel concluir que o fator para a cor verde não tinha sido distribuído na geração F1. Apenas não se manifestava na presença do outro fator, que era a cor amarela, que era dominante. Então, com base nisso, resolveu chamar a característica de cor amarela dominante a característica de cor verde recessiva, aquelas em que suas características permanecem escondidas na geração F1 e que só apareceram na geração F2. Então, a explicação de Mendel para essa herança dos 7 caracteres da ervilha foi confirmada por outros pesquisadores que deram origem à primeira lei de Mendel, ou também chamado lei do monohibridismo. No enunciado dessa primeira lei, foi apresentado o seguinte, que cada caractere ou cada característica é definido por um par de fatores que se separam quando um gameta é formado, indo um fator para cada gameta, senão então
uma característica pura. Já na interpretação atual para a lei de Mendel, se diz o seguinte, que nos conhecimentos atuais sobre a meiose, os fatores correspondem aos alelos de um gene e esses alelos se separam na formação desses gametas. Então, com a meiose, ela vai produzir as células apenas com um cromossomo do par. E cada gameta, que vai ser haploide, vai possuir apenas um alelo para cada par. Não havendo, portanto, gametas híbridos, as células do corpo da maioria dos organismos vão ser diploide. Ou seja, nós temos aqui os alelos da cor da flor, que é representado pelo Vzão amarelo e Vzinho para a cor verde, e os alelos que vão representar a casca da semente, o Rzão para a semente lisa e o Rzinho para a semente rugosa. Então, nós vamos ter 2 dos 7 pares de cromossomos homólogos da célula da ervilha. Então, aqui só estamos vendo a representação. Então, nós vamos ver que a interpretação que atualmente se dá para a lei de Mendel é que esses alelos eles vão corresponder à questão de um gene, porém eles vão se separar na hora que vai haver a formação desses gametas, fazendo assim que haja essa transmissão da variabilidade genética de um gene para outro no processo de divisão celular. Então, nós temos aqui um cruzamento teste, que nós temos que descobrir se esse indivíduo é portador de uma característica dominante qualquer, é homozigoto ou heterozigoto. Então, nós vamos cruzar esse indivíduo recessivo para ter uma característica em questão. Então, nesse primeiro caso, nós vamos ter aqui a planta de semente amarela, caso seja homozigota, plantas com semente verde recessiva para a primeira geração. Então, nós vamos ter o segundo caso, onde essas plantas aí da primeira geração, da F1, que foram plantas 100% amarelas, de cor amarela, vai haver esse segundo caso desse cruzamento aí, da geração 1, que a gente vai ver que a gente tem um ponto de interrogação mostrando que nós não sabemos qual é o gene desse outro cromossomo. Então, ele vai ter 50% desse cruzamento, pode ocorrer o surgimento de 50% amarelo e 50% verde. Ou seja, se nós temos o objetivo apenas de um descendente, esse indivíduo ele vai ser duvidoso, o genótipo dele vai ser duvidoso, porque ele vai ser um dominante puro, ou seja, ele vai ser um homozigoto. Já aqui no segundo caso, nós vamos ter 2 tipos de descendente. Então, esse tipo de genótipo também é duvidoso e é chamado de heterozigoto. Então, nas noções de probabilidade de indução, ele diz que quando um filho com uma certa anomalia, esse casal ele deseja saber se o segundo filho dele vai poder nascer com essa mesma anomalia do primeiro, então ele vai ser feita uma análise da árvore genealógica da família desse casal, que pode se descobrir o genótipo do pai e calcular a chance desse próximo filho ter essa anomalia ou ser normal. Então, para a probabilidade, na teoria da probabilidade na genética, é utilizado para estimar matematicamente resultado de eventos que ocorrem ao acaso. Ou seja, a previsão desses resultados é feita com base no número de repetições desses eventos. Pode-se calcular a probabilidade, representada pela letra P,
como sendo resultado da divisão do número de vezes em que um determinado evento pode ocorrer, pela letra R minúsculo, e pelo número total de resultados possíveis. Então, na nossa situação problema, nós vamos ter o lançamento de um dado, que nós vamos determinar qual é a probabilidade de se obter uma face de número par no primeiro lançamento. Então, nós vamos ter no dado, nós vamos ter o dado com 6 faces, portanto, o número total de resultados possíveis, representado pela letra N, que é 6. E o evento desejado, representado pela letra Rzinho, R minúsculo, que é o número de número par, que é o de número de resultados possíveis, de número par. Então, nós sabemos que dentro dessas 6 faces do dado, nós vamos ter 3 números pares, 2, 4 e 6, portanto, são 3 números. Então, a probabilidade é igual a Rzinho dividido por N. Rzinho vai ser o número total de números desejados e o N, vai ser o número de determinado de eventos que pode ocorrer dividido pelo número total de resultados possíveis. Então, o número de determinado de eventos que pode ocorrer são os 3 números pares do dado, 2, 4 e 6, que são 3 números, dividido pelo resultado total possível, que são 6 números das 6 faces do dado. Então, esses 3 números dividido por 6 vai dar 1 sobre 2, ou seja, 50% de chance de, no primeiro lançamento, a gente obter o número par desse dado. Então, na genética, nós vamos ter 2 regras. A regra de adição, ou também chamada regra do ou, que é quando 2 eventos simultâneos se excluem. Ou seja, quando os eventos são simultâneos exclusivos, a probabilidade de que um ou outro ocorra é a soma dessas probabilidades de cada um isoladamente. Na nossa situação problema, nós temos o seguinte: qual a probabilidade de um casal heterozigoto para determinada característica ter uma criança de genótipo azão ou azão-azinho, ou azinho-azinho. Então, vamos lá. O homem, se eles são um casal heterozigoto, o homem vai apresentar o gene azão-azinho e a mulher azão-azinho. E aí vamos fazer o cruzamento, né? Vai haver a fecundação, a formação dos gametas, aí o cruzamento, aí montando aí o cruzamento. Nós temos aí os gametas feminino, representado pela letra azão-azinho no quadrado de Punnett, e o gameta masculino também, que é azão-azinho. Nesse cruzamento, nós vamos ter 4 prole que vão apresentar o seguinte gene: um com azão-azão, 2 com azão-azinho e 1 com azinho-azinho. Então, na nossa fórmula, nós temos a probabilidade de eventos possíveis e a probabilidade de eventos solicitados. Então, Rzinho é os eventos desejados, que é ter uma criança de genótipo azão ou azinho. Então, nós vamos ter que calcular da seguinte maneira: os eventos desejados para azão. Quantos deram azão? Só 1. Dividido para quanto? Para 4. Então, a probabilidade de ter uma criança azão é de 1 para 4, ou seja, de 25% de probabilidade desse casal heterozigoto ter uma criança de genótipo azão. Mas nós também temos a probabilidade de nascer azinho. Então, no cruzamento do quadrado de Punnett, nós temos um indivíduo que tem o gene azinho.
Então, um indivíduo dividido para 4 indivíduos desse evento possível, que também deu 1,4 ou 25%. Então, a regra de adição ou do ou é quando você vai somar esses eventos que vai ocorrer, a probabilidade desses eventos isoladamente. Então, nós fizemos a probabilidade do gene azão mais a probabilidade do azinho, que deu 2 para 4. Simplificando, vai ficar 1 sobre 2 ou 50%. Ou, como conclusão da nossa situação problema, esse casal heterozigoto, ele tem 50% de chance de ter uma criança ou com gene azão ou com gene azinho. A regra da multiplicação, a regra do E, vai ocorrer simultaneamente em dois eventos independentes. Ele vai ocorrer simultaneamente em dois eventos independentes. A probabilidade de ocorrer um e outro evento. A probabilidade de um evento ocorrer não afeta a probabilidade do outro evento. Vamos à nossa situação problema. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto para uma determinada característica ter uma criança do gene azão e azão? Então, aí nós vamos ter o homem, que são como casal heterozigoto, ambos vão ter azão e azão. No cruzamento do quadrado de Punnett, parecido com o da nossa situação problema anterior, nós vamos calcular isoladamente cada situação, aonde nós vamos ver o genótipo da criança para o gene azão. Então, deu somente um desses indivíduos, foi o evento desejado, que vai ser dividido pelo número de eventos possíveis, que foi 4. Também 25%. Vamos calcular a probabilidade do genótipo da criança azinho. Então, azinho, então foi o evento desejado, foi duas crianças, foi dois indivíduos que nasceram com esse gene azinho, dividido pelos eventos possíveis, que foram 4 como resultado do cruzamento. Então, para o gene azão, nós vamos ter 25% de chance de ter uma criança com esse gene. Para o gene azinho, nós vamos ter a probabilidade de 50%. E a regra do ou é a regra da multiplicação. Então, nós vamos multiplicar a probabilidade da criança com o gene azão vezes a probabilidade da criança com o gene azinho, que nós vamos ter a probabilidade de 2 para 16 avos, simplificando 1 sobre 8. No percentual da probabilidade, nós vamos, esse casal heterozigoto tem a probabilidade de ter uma criança com esse genótipo azão e azinho é de 12,5%. A ausência de dominância é quando ocorre a herança intermediária ou a dominância incompleta. O indivíduo, ele é heterozigoto, vai apresentar um fenótipo diferente dos indivíduos homozigotos. Quando esse indivíduo heterozigoto, ele expressa um fenótipo intermediário entre os dois homozigotos. Por exemplo, nós temos o Will Smith, que tem o cabelo crespo, e essa atriz aqui americana, que tem um cabelo liso e loiro. Do cruzamento desses dois aí, que tem esse fenótipo crespo com liso, nós vamos ter o resultado dessa mulata, dessa morena de cabelos ondulados. Então, essa ausência de dominância ou dominância incompleta é quando o indivíduo heterozigoto vai apresentar um fenótipo diferente dos indivíduos homozigóticos. Aí aqui no vegetal, que é a questão por exemplo, da planta, o cruzamento de uma planta vermelha com uma planta branca vai gerar uma geração somente com indivíduos da cor
rosa. Quando se cruza esses indivíduos da cor rosa, vão no cruzamento da sua próxima, o surgimento da sua próxima geração, que é a geração da F2, vai ter indivíduos que vão expressar a cor vermelha, branca e a cor rosa ao mesmo tempo. Então, a herança da dominância é quando temos dois indivíduos homozigotos, aonde esse indivíduo heterozigoto vai apresentar a sua característica. A codominância é quando os heterozigotos expressam os dois fenótipos dos homozigotos ao mesmo tempo. Nesse caso, vai apresentar um fenótipo que vai resultar da mistura de dois indivíduos heterozigotos antagônicos. Por exemplo, no sistema sanguíneo MN, nós vamos ter essa proporção fenótipa esperada a partir do cruzamento entre dois heterozigotos, que vai dar a proporção de um homozigoto, dois heterozigotos e um homozigoto. Ou seja, a proporção genotípica vai ser de 1 para 2 para 1. Já a fenótipa, que vai ser 3 para 1. A codominância é quando os dois alelos de par são ativados e manifestados simultaneamente. Ocorre muito em galinhas, no gado, que vai ter esses alelos para ver para vermelho, que não é dominante sobre o alelo de pelo branco. Aí, quando ocorre essa combinação de heterozigoto, aí produz o gado ruan, que é esse gado malhado. Os genes letais é que ocorre a manifestação fenotípica de alguns alelos e a morte do indivíduo, seja durante o desenvolvimento embrionário ou no período de pós-natal. Esses alelos são dominantes, determinados letais. Na nossa situação problema, nós vamos determinar o tipo de camundongo, que vai ter a pelagem cinza, é condicionada pela presença do gene A, e que é letal se caso esse indivíduo apresentar homozigose. Seu alelo recessivo azínio condiciona a pelagem marrom. Para os filhotes vivos de um cruzamento de um casal heterozigoto, espera-se as seguintes proporções de camundongo de pelagem marrom e genótipo heterozigoto. Então, nós vamos ter aí o casal heterozigoto, de camundongo, que vai gerar aí, ter a formação desses gametas. Quando cruza esses camundongo, nós vamos ter aí um cinza, dois marrom. Na verdade, vamos ter 3 marrons, porque vamos ter um heterozigoto e um homozigoto recessivo. Então, aqui com o resultado, os indivíduos de homozigoto dominante, que determina que é o cinza, ele vai apresentar o alelo letal, que vai determinar sua morte. Então, ele não é contado. No entanto, ele vai ter 2 para 3, porque como esse primeiro ele apresentou o alelo letal, ele não conta, então só vai ser contado os 3 que sobraram. Então, 2 de pelagem branca, de genótipo heterozigoto, e 1 de pelagem preta, de genótipo homozigoto recessivo. De 3 indivíduos, 2 são heterozigoto. E o gene letal no ser humano causadores de fibrose cística, doença de Higgston e doença de Tal-Chau. Aí, esses alelos letais na espécie humana, a doença de Tal-Chau, que apresenta paralisia, cegueira e morte no 2º ano de vida. Esses afetados apresentam o gene de letra S, a letra S minúscula. A
Acondoplasia, que é o tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco têm tamanho normal, mas as pernas e o braço são muito curtos. E a brachdactilia, que é representado pela letra B maiúscula, que morrem apenas quem apresenta o gene Bzão é que morre, e apenas o que apresenta o gene heterozigoto é que sobrevive ao nascer. Aí nós temos os heredogramas, que também é chamado de pedigree ou genealogia, que vai representar a relação de parentesco entre esses indivíduos. Ele representa o padrão de certa herança em uma família. Aí ele é representado por esses símbolos. O quadrado é o homem, quando ele está branco ele é normal, quando ele está colorido ele é afetado. O círculo é a mulher, da mesma forma, quando ele está em branco é normal, colorido é afetado. E esse triângulo, esse losango aí é quando o sexo é indeterminado. Quando tem a ligação de uma linha entre o quadrado e o círculo, significa casamento. E aí desse casamento vai ter a geração dos filhos. Quando tem a representação do símbolo de dois círculos em forma de triângulo fechado, é gêmeos verdadeiros. E quando tem a formação de um triângulo incompleto, é gêmeos falsos ou dizigóticos. E aqui termina a nossa aula. Até a próxima. Não esqueça de deixar seu nome lá no comentário depois que terminar de assistir a nossa videoaula e as atividades do livro referente aos assuntos que nós abordamos nessa aula. Introdução à genética e mutações. Páginas 508, 509, 520 e 521. Até a próxima aula.